Boa tarde, Gil Robert. Opa, fala aí, queridão, tranquilo? Tranquilo? E aí? Então, queria falar com você o seguinte, antes de qualquer conversa entre nós, a gente mudar essa vibe, não é o cristão, é o Hum. protestante. Não, O pra mim é protestante, qualquer um, é qualquer religião. não, cara, pelo seguinte, o cristão, na verdade, são aquelas pessoas que têm na fé a sequência do caminhar de Cristo. Hum. Cristão, tem a ver Tá, com Cristo. O tá. protestante, eu já não sei, eu realmente não sei. Tu é católico, no Porque caso? Na verdade, eu vou falar para você que eu sou um camarada que chegou no mundo e descobri que tem um monte de religiões, um monte de denominações, e eu percebi que a única coisa que eu devo seguir é o princípio da humanidade, é o meu princípio, é seguir a minha vida. E Perfeito. eu busquei a fé. Por que eu busquei a fé? Porque tem determinadas coisas que são inexplicáveis. E o inexplicável para mim, aquilo que eu não conheço, principalmente aquilo que vem após a morte e antes do nascimento, eu tenho que depositar na fé, tenho que depositar em Deus. Porque é o desconhecido. Mas Aquilo qual que eu não Deus? tenho capacidade de Qual falar, Deus? Deus, cara. Deus é tudo. Deus sou eu. Deus é você. Deus é nossa energia. Deus é magnânimo. Deus está em tudo. É o Entendeu? Deus de Por Spinoza isso pra que ti. eu deposito em fé. Uhum. Entendeu? Ou seja, é muito subjetivo, mas ao mesmo tempo bate em cima da onipresença, da onipotência, daquilo que a gente não consegue discutir. Você tem uma base. E você tem uma base sólida. Você estudou, deve ter estudado muito para falar o que você fala. Uhum. Eu venho vivido, eu estou com 60 anos agora, e eu tenho vivido uma vida onde eu já passei por diversas denominações. A minha principal foi a Congregação Cristã no Brasil. Não sei se você conhece ou já ouviu falar Meus dela. pêsames, meus pêsames. Eu saí dela, acho que com 14 anos de idade. Uhum. 14, 15 anos de idade, né, da CCB. Boa hora pra sair. Depois passei por diversas outras denominações, Mormons, né, para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fui conhecer a Batista, fui conhecer a Assembleia de Deus. E, na verdade, hoje eu sou um camarada que eu sigo a denominação católica apostólica romana, né? Mas, como estou te falando, uma pessoa que se diz ateu, ela é eu antes de me conhecer. Porque tudo que para mim é desconhecido, tudo que para mim é desconhecido, é embasamento do ateu. Hum. Aquilo que você não Mas pode. isso não é o Deus das lacunas, que é aquela coisa onde tu não sabe explicar alguma coisa, tu coloca Deus? Só pra tentar, porque tu não Hum, sabe explicar? Não, não, não. Aí a Hum. gente coloca a filosofia, que é a busca da razão pela própria vida, né? Você vai buscar a verdade pela razão. Você busca uma razão para aquela Não, verdade, sim, para mas aquela essência. se tu encaixa algo que tu não sabe como Deus, a gente chama de Deus das lacunas. Que é Pode tipo ser assim, uma é quando, denominação. se eu não sei uma explicação, por exemplo, assim, no meu ver, a gente não tem nenhuma evidência que há algo após a morte. Então, Não. não é que eu não tenho, que eu não sei o que acontece após a morte. A gente provavelmente não existe nada. A gente simplesmente desliga e deixa de existir, como a gente não existia no começo do universo, no começo Concordo, antes da nossa vida. Então, por que concordo. que eu preciso acreditar que tem algo depois? Aí que tá. Quando você não tem mais nada, você precisa se agarrar em algo. E esse algo você desconhece. Mas e por que E que, aí é por que 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 a gente começa a precisa vir a continuar fé. existindo? Por que que a gente não pode só deixar de existir de verdade? A gente não pode só descansar de vez? Cara, por que você não vai simplesmente desistir de algo que foi te dado, foi te presenteado? A vida é Mas um não me foi presente. presenteado, a gente é um acidente. Não, não somos acidente. A gente é um Aí acidente é que está a biológico nossa de distância. probabilidade. Não, essa é a nossa distância. Nós não somos Não, acidente. claro que Nós temos, sim. Nós nós somos a somos, probabilidade de uma reação química que aconteceu bilhões de anos atrás e culminou nisso. Não tem nada de especial na nossa existência. cara, uma bactéria, um Uhum, vírus, uhum, uma ameba. uhum. Ela tem o seu motivo de existir. Não tem. Aí Ela é só um processo químico que resultou na existência dela. eu te provo que existe uma possibilidade de você entender que a essência não existia. Porque você tem uma cadeia. A própria biologia explica isso. Hum, Existe uma cadeia. uma Você cadeia. precisa do alimento. E para você ter o alimento, você tem que plantá-lo. Tá, Mas não adianta só mas plantar. não é porque o alimento, porque existe uma cadeia alimentar
que a vida existe. É sim porque a vida se estruturou dessa forma. A vida se Não, se não houvesse uma cadeia alimentar, se não forma. houvesse uma sequência estabelecida por alguém que nós não conhecemos e que eu denomino como Deus, nós não existiríamos, porque Mas é que haveria tá, um não completo existe. desregulamento. Mas é que tá, a vida começa aqui no nosso planeta de uma forma completamente acidental da mistura de elementos que permitem a existência da vida, que são os chomps, né? O carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Quando eles se mesclam e começa a ver essa reprodução acentuada, esse é o ambiente que está aqui na Terra, quando nasce a primeira protocélula. Quando a primeira protocélula se forma de uma reação química, o ambiente na Terra é tão propício que ela começa a se reproduzir exponencialmente. Então ela se reproduz muito rápido porque tem muito para ela se alimentar, é muita reação química acontecendo. E uma reação química ela vai acontecer, não importa o que tu faça. Se tu jogar... Mas uma reação química não gera a sua vida. Aí que tá, gera. Essa é a hipótese que a gente está trabalhando e já conseguiu reproduzir em laboratório alguns aspectos dela. Pode gerar uma ameba. Pode não gerar é uma célula. Uma ameba é um ser extremamente complexo. Nós estamos falando de uma protocélula, que é simplesmente uma membrana ao redor de um pouquinho de gordura, um ácido graxo, assim, uma coisa... Uma protocélula é o básico do básico da vida. Ou seja, é uma membrana com algo dentro. E essa membrana, ela começa a reagir quimicamente com os elementos que estão ao redor dela e começa a se reproduzir. Nesse momento, a vida já não tem mais como parar. Porque tem tanta coisa, tem tanto elemento na nossa atmosfera, nos nossos mares, tanto elemento propício à vida, que essa protocélula começa a se desenvolver infindavelmente. E aí começa o processo de seleção natural, que é as coisas se tornando mais complexas ao redor do tempo. Quem estuda a protocélula já descobriu a formação dela, do que ela se forma? Como é que é? Quem estuda a protocélula já descobriu de como ela se forma? Não, mas eles já conseguiram reproduzir a forma como ela se reproduziu. Agora eles estão tentando tentar entender qual foi como se formou a primeira protocélula, porque eles sabem que precisava de energia térmica, que se encontra nas fumarolas no fundo do mar, que são tipo mini vulcões que existem no fundo do mar. E dentro do mar também tu tem o processo de bateção, que são as ondas. As ondas mexem aqueles elementos. É como se tu estivesse num liquidificador quente e a água estivesse batendo aqueles elementos. Em determinado momento, formou-se uma reação química entre esses elementos que fez nascer essa primeira protocélula. E no momento que ela nasce, é uma reação em cadeia, que nem acender um palito de fósforo dentro de um barril de pólvora. Começa a se reproduzir inexoravelmente. Então você concorda que ocorreram 3 situações aí para a formação de uma protocélula? Uma reação química, um ambiente propício e a bateção que fez com que essa protocélula viesse à existência. É o calor das fumarolas, a bateção e os elementos dentro do nosso planeta. Mas é que tá, dentro do nosso universo, a probabilidade disso acontecer, ela existe. Né? E do momento que aconteceu, ela vai acontecer em algum momento. E como o nosso planeta, ele tá naquela época não, né? Naquela época ele não era propício à vida ainda. Tanto é que só se nasce essa primeira protocélula. Aí, ao longo do desenvolvimento dessa protocélula, ela vai se tornando mais complexa, daí vai formar uma ameba, daí vai formar bactéria, e aí vai criar vai se formar cianobactérias, que elas vão começar a comer os gases da nossa atmosfera, e elas vão formar a nossa atmosfera. Né? Essas cianobactérias, elas vão começar a se alimentar dos gases e das coisas que tem no nossa atmosfera, e elas vão começar a limpar até se tornar essa atmosfera que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente vê o céu azul por causa dessas cianobactérias. Porque elas foram se alimentando, e isso deu condições para que vidas mais complexas surgissem. E aí, então, é um processo onde a vida vai proliferando vida. E no momento que o catalisador da vida começa, ela morrer é praticamente impossível. Ok, ela vai dar uma sequência, vai seguir uma sequência, né? É praticamente impossível tu eliminar a vida a vida na Terra, é praticamente impossível tu eliminar ela 100%. Você não elimina por conta da regeneração ou por conta da nova vida, da nova ação? É porque a vida persiste, a vida continua persistindo, porque... veja, você vai morrer, eu vou morrer. Aquelas que sobrevivem passam adiante os genes que fizeram ela sobreviver. Então, mas é isso que eu tô falando. Eu vou morrer, você vai morrer. Alguém vai vir no nosso lugar? Não. Alguém vai estar aqui ocupando o nosso lugar, mas não seremos novamente um eu ou um você. Tá? E a mesma coisa que você falou em relação a essa protocélula, ela precisou de 3 situações para poder existir. Condições de vida, sim. Tudo é baseado nessa bendita trindade.
Tudo, não é uma trindade. nesse Eu tô falando 3 condições, mas eram muito mais condições. Mas eu vou para a trindade porque tudo nessa vida acontece em 3 situações. Bah, não é verdade. Tá? Não é verdade. Vai, não é verdade. Deixa eu só concluir para você. E aí você vem para a protocélula que você não sabe aonde que ela vai acabar. Nós não sabemos. Mas também não sabemos como é que ela veio, como é que ela chegou. Então, daí, novamente, a gente vai para aquele ambiente do desconhecido e eu passo para Deus. Pô, quem criou a protocélula foi Deus. Mas por quê? Por quê, cara? Porque a gente tem uma reação química que pode fazer isso sem necessidade de Deus. Ele quer fazer você pensar. Não, mas não precisa de Deus. Aí que tá, não precisa de Deus, entendeu? Porque pode se formar sem a necessidade de Deus. Tá bom, então me fala para mim sobre a ramificação que existe dentro do seu corpo. Qual ramificação? Como é que funciona a tua boca, a tua fala, o teu respirar, o teu pensar, o teu imaginar, o teu olhar e todos os movimentos nas ramificações que vão desde da unha do teu pé até o fio do teu cabelo? Que eu não tenho fio Quem fez isso? Tem um pouquinho aí. Mas quem fez isso? Esse é resultado do nosso processo evolutivo. Porque a gente passou... Isso foi uma questão de bilhões de anos de seleção natural. Ou seja, as características que se mostraram mais adequadas para que determinada espécie conseguisse se reproduzir mais, fez com que essas características passassem adiante. Então, inicialmente, e a gente sabe disso hoje, nós éramos, no nosso ancestral comum de toda a vida na Terra, um peixe. E a gente sabe disso hoje porque nós e as girafas compartilhamos resquícios desse peixe. Nós temos o nervo da laringe, que ele vem aqui por trás ele vem por trás aqui sobe aqui do pescoço, vem por trás do negócio, desce e passa por trás do pulmão. Esse é um nervo que não tem nenhuma utilidade para nós. Na verdade, se esse nervo for afetado, a gente não consegue mais comer, engolir e respirar. Porque esse nervo ali, se ele for apertado de uma forma errada, tu pode morrer. Na girafa é pior ainda. Só que isso é resquício de uma época em que, por exemplo, nós éramos um peixe e ele servia para quê? Para abrir a guelra e fazer a gente respirar. Então a gente manteve esses defeitos no nosso corpo. O nosso cóccix, por exemplo, ele é um resquício de um rabo, né? Então tem pessoas até que tem o cóccix mais avantajado, que ainda tem, às vezes nasce uma pessoa que parece que tem um rabo, mas na verdade ela só tem aquele ossinho do cóccix que se desenvolveu um pouquinho mais e a pessoa... A gente entra na seara aí da etnia, né, da diferença morfológica das pessoas, o japonês, o alemão, o holandês, o brasileiro, o chileno. Ou seja, você tem diversas pessoas, todos nós somos humanos, mas nós temos diferenças, características muito diferentes. Mas essas coisas que eu tô falando são comuns a toda a nossa espécie, tá? Essas são coisas comuns do Homo sapiens. Então, e internamente nós somos idênticos. Né? Internamente você tira essa pele, essa capa que todos nós temos, e todos nós temos um esqueleto. Mais ou menos. Não sei aonde a gente poderia colocar o mais ou menos. Acho que teve algumas pessoas que falaram assim. Nós vamos ter, por exemplo, assim, pessoas que vão ter mais DNA, por exemplo, de outras espécies similares aos Homo sapiens, como por exemplo, se eu não me engano, os europeus ainda têm tem genes que são ligados aos neandertais. Sim. Então tem outras espécies que estão mescladas assim, e aí a gente vai ter a diferença também na questão dos ossos, na questão dos órgãos. A gente estaria falando da raça pura, né? Não é raça pura, porque não existe uma raça pura. Não existe um Homo sapiens puro. Então, assim, nós somos mesclados de tudo. Nós somos mesclas de todas as espécies que nós somos. Por isso que nós ainda somos peixe, por isso que nós ainda somos australopitecos, por isso que a gente é primo do macaco. Bom, a gente vai ficar numa conversa aqui que ela vai até eu morrer e você morrer também. Aí depois outras pessoas virão e um vai falar assim, eu creio em Deus, e você vai falar assim, mas eu sou ateu. E tem uns que são atores, né? E ficam discutindo, mas sem saber para onde vai a conversa deles. O que eu sei é o seguinte, eu respeito todas as pessoas que não compreendem ainda a magnitude de Deus. E respeito muito, porque as pessoas buscam, elas não estão aquietadas, elas estão sempre tentando entender aonde está esse Deus. Isso é importante, porque Deus deu para a gente uma das coisas mais importantes desse mundo, que foi o livre-arbítrio. Você decidir aquilo que você quer para a tua vida. Isso aí, eu, como cristão, penso que é um dos maiores presentes do ser humano, porque... Mas o livre-arbítrio também permite a maldade, né? Putz, demais. Tanto então Deus não é bom. Se eu quiser seguir o bicho-papão lá, eu sigo.
Entendeu? Se eu quiser entrar no meio das drogas, eu entro. Mas isso é uma coisa da minha característica, do meu pensar, do meu agir, e eu vou pagar por isso. Eu, como cristão, penso assim. Um dia, mas aí tu concorda comigo que se Deus nos deu livre-arbítrio pra gente fazer inclusive a maldade, Deus não é bom, Deus é mau? Não, Deus é maravilhoso. Porque ele diz para você assim, seja bom. Mas é você quem decide se você quer ser bom ou mal. Mas se ele nos deu livre-arbítrio, tu acredita que, por exemplo, esse é um argumento que eu gosto bastante de usar. Tu acredita que o livre-arbítrio deve... A ideia de tu ter livre-arbítrio, de tu poder fazer o que tu quiser, ela deve superar, inclusive, as mais cruéis torturas que alguém possa proporcionar para uma pessoa só por Deus respeitar o livre-arbítrio dela? Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é utilizado nas discussões filosóficas. É válido que um Deus que seja bom permita o livre-arbítrio irrestrito para que alguém, por exemplo, isso aconteceu, um padrasto moleste a sua enteada, esquarteje ela e deixe ela para morrer? Um Deus bom respeitaria o livre-arbítrio que permite que a pessoa faça isso com uma criança inocente? Se Deus deu o seu filho para curar e livrar os homens do seu pecado, e mesmo os homens sabendo que Deus tinha dado o seu filho, esses escolheram Barrabás em detrimento da crucificação de Jesus Cristo. Tu acha que a crucificação é menos pior do que um homem abusar uma criança, esquartejar ela e deixar ela para morrer? Então, olha só para colocar a minha conclusão no teu pensamento, na tua fala. Uhum. O homem, ele sempre foi mau. Ele não é bom. Ele, quando tem Deus no coração, é que ele começa a ponderar sobre a benevolência, sobre ser bom ou não. Porque ele começa a ter pensamentos... Se o homem não tem Deus no coração, ele não tem moral? Não, porque existe hoje uma coisa chamada filosofia. Então a filosofia de vida também transcende a bondade e faz com que o homem procure ser bom, porque ele sabe que se ele for mal, ele vai entrar pelo cano. Entendeu? Então existe isso. Existe também, historicamente, fatos que demonstram o que acontece com aquelas pessoas que agem de forma errada, que agem de forma subterfúgio, e as que agem bem. Mas seja, aí que tá, se tu diz que depende, Deus tu ainda tá dizendo que Deus é bom, porque Deus é seu filho, etc e tal. Mas e quando Deus ordena essas maldades? Não, Deus não ordena a maldade. Ele não ordena a maldade. Mas ele simplesmente ele deixa você... Não, ele deixa você agir de acordo com a capacidade que você tem, de acordo com a necessidade do que você tem. E a decisão, ela é, como te falei, livre-arbítrio, ela é sua. Não é Deus que vai determinar. E quando ele obrigou os israelitas a fazerem a maldade? Não, ele não obrigou. Ele simplesmente não obrigou. E quando Saul se recusou, ele retirou o reino de Saul. Olha, eu vou falar uma coisa para você em relação à Bíblia. As traduções da Bíblia até hoje, elas são discutíveis, são questionáveis. Não, mas essa tá no original em hebraico. Eu concordo com você que tem determinadas situações em que Deus determina que determinadas ações sejam tomadas para que volte a haver o equilíbrio na face da Terra. Inclusive da criança. Na época do Egito, tem passagens na Bíblia que fala sobre as pragas que foram soltas no Egito, justamente para que voltasse a haver o equilíbrio, para que o povo fosse libertado de Israel e fosse buscar o seu maná. Inclusive a morte de crianças, né? A morte de crianças, para aqueles que não tivessem a marca lá na porta, o caramba 4. Mas não é essa a questão. A questão toda é o que acontece em relação ao cristianismo. Você está voltando numa época do Antigo Testamento, antes de Cristo. Deus mudou depois disso? Não mudou, não. Cristo veio justamente para nos tornar cristãos, para nos tornar pessoas que pensam em relação ao bem e ao mal. E ele parou de fazer unha por unha, dente por dente. Na época do Velho Testamento, era assim. Então Deus mudou. Você fez um mal para mim, eu vou fazer um mal para você. Você estuprou minha filha, eu vou estuprar a sua. Então, isso é errado. Mas isso era uma coisa que ainda acontecia naquela época, antes de Cristo vir e dizer assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo e amai a Deus sobre todas as coisas.
Mas Deus, sendo onipotente, ele não poderia impedir que uma pessoa fizesse algo tão horrível que violasse, inclusive, vamos dizer assim, a ideia de livre-arbítrio, porque ele fez uma coisa tão horrível que não deveria ser feito mesmo tendo livre-arbítrio porque ele é bom, ele deixando de fazer um ato bom. Porque, por exemplo, se nós víssemos isso acontecer na nossa frente, eu e tu, a gente impediria isso de acontecer. Deus vê isso e não faz nada, deixa a criança morrer. Vamos lá. O teu pai teve só você como filho? Sim. Se ele tivesse com você mais um irmão, e esse teu irmão, diferente de você, procurasse se tornar um traficante de alta periculosidade, bandido, assassino, matasse dezenas de pessoas, o que o teu pai tem a ver com isso? Ele impediria meu irmão de fazer isso. O que o teu pai tem a ver com isso? Mas ele impediria meu irmão de fazer isso. Não. A pergunta é, o que o teu pai tem a ver com isso? Não, mas ele impediria meu irmão de fazer isso. Essa é a questão. Deus teria que impedir a pessoa de fazer isso. Não, o teu pai não teria como impedir. Teria, ele poderia ligar para a polícia e denunciar. Não, o teu irmão não está perto do seu pai. O seu irmão, que eu estou colocando aqui, é uma pessoa que está em qualquer ambiente desse mundo. Mas meu pai não é onipotente, entendeu? Meu pai não é onipotente. Ele não é onipresente, onisciente. Mas vamos partir do princípio da individualidade simplista de um pai com seus dois filhos. Tá. E da ambiguidade da situação. Você é uma pessoa boa. E o teu irmão não é. Tá. Mas se meu irmão tentasse me matar, meu pai impediria. Ele gerou os dois. Mas meu pai impediu meu irmão de tentar matar. Mas se meu pai tentasse me matar, se meu irmão tentasse me matar, meu pai impedia isso de acontecer. Você acha que Adão não tentou impedir Caim de matar Abel? Não deu tempo. Não deu tempo? Mas, de novo, Adão não era... Porque ele não sabia. Adão não era onipotente. Quem era onipotente é Deus. E aí Deus sendo onipotente... Por isso que eu te falo. É isso que eu digo. A questão é... Tu tá colocando uma situação que não é equivalente. A situação equivalente seria... Meu pai tá no mesmo quarto que eu... E tá vendo que meu irmão vai fazer algo ruim comigo. Meu pai tem o poder de impedir que meu irmão faça algo comigo. Ele não impede, ele é mau, porque ele deixou acontecer. Deus é o meu pai, porque ele tá vendo as coisas acontecer, ele tá vendo as coisas acontecer e ele não faz nada para impedir, mesmo ele tendo o poder de fazer isso. Pode não ser, porque esse teu irmão pode se voltar contra o teu pai e causar um mal ao teu pai. Não, mas daí meu pai é onipotente, meu pai conseguiria evitar. E um filho, ele pode causar mal a Deus também. Não, a partir do momento que ele age errado... Tem. Deus é onipotente, Deus é onipotente. Opa, então agora você deixou de ser ateu, porque Deus é onipotente. Então você Dentro da ideia cristã, Deus é onipotente, sim. Você crê em Deus, tá? Não, mas eu tô dizendo dentro da ideia cristã. Não, você já falou, então tá falado. Tá? Sim, mas dentro da ideia cristã. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando Deus colocou o homem na face da terra, ele não disse que ele iria manipular o homem. Nós não somos brinquedos perante Deus. Ele nos colocou na face da terra e disse, de criar e procriar e seja esquartejar crianças e deixar elas a morrer. Não, isso é o homem que faz, o homem mau. Mas e por que Deus não impede? Você esquarteja a criança? Não, mas e por que Deus não impede de fazer alguma pessoa de fazer isso? Porque Deus não vai tomar tento disso. Mas por que Deus não vai fazer isso se ele é bom? Porque Deus ele é cruel. Ele é bom. Não, Deus não é cruel. Deus não tem a ver com a atitude do ser humano. O ser humano é que é ruim. Mas Deus pode impedir, Deus tem o poder de impedir. Olha, o ser humano numa escola, às vezes criança, jovem, ele faz bullying com um amiguinho. Se tu vê um caminhão, ainda. Eu vou dar outro exemplo. Se tu vê um caminhão vindo e tem uma criança parada no meio da rua e ela vai morrer, tu salva aquela criança. Deus não salva, Deus deixa a criança morrer. Sim. Então Deus é cruel? Não. Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque Deus não criou o caminhão, quem criou o caminhão foi o homem. Tá, mas e por que Deus, tendo o poder de impedir aquela criança de ser atropelada, não faz nada? Como Deus vai impedir uma criança de ser atropelada por uma coisa que o homem fez? Porque ele é onipotente. O homem cria Não, Deus não interfere na vida do homem. Mas então ele é cruel? Não é cruel, a menos que você peça. Peça a Deus. Não, mas Deus, mesmo quando as pessoas pedem, Deus não salva. Deus salva? Não salva? Deus salva e salva muito. O que tem de cristão morrendo todo dia e que Deus não salvou? Olha, pode ter certeza que se Deus não salvou aquele cristão, não é porque não salvou. Quando um avião cai, tu acha que não tem nenhum cristão no avião? Com certeza tem. E eles não pedem para ser salvos? Pedem. E eles não morrem? Morrem. Deus não salvou. Claro que salvou. Eles foram arrebatados e já estão ao lado de Deus.
Mas isso não é salvar, isso aí as pessoas morreram de qualquer jeito. Que isso? Como não é salvar? Como não é salvar? Porque eles estão mortos. Olha como é equívoco no teu pensar. Se você não sabe o que vem antes da vida e não sabe o que vem antes da morte, você não pode discutir nem o que veio antes, nem o que foi depois. Sim, mas então, tu não pode partir do princípio que há algo depois da morte, tu não tem nenhuma evidência que tem algo depois da morte. Ele é salvo por Deus e ele já está ao lado de Deus. Mas como é que tu sabe que tem algo depois da morte?